irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao segundo encontro da novena de Pentecostes. Hoje vamos refletir sobre a missão da igreja, a nossa missão. Jesus passou pelo mundo fazendo bem. Enviado pelo Pai para nos salvar, Jesus percorreu cidades e povoados, ensinando sobre o reino de Deus, curando e libertando as pessoas, devolvendo a dignidade a muitos que eram esquecidos pela sociedade. Com sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus nos deu vida nova e prometeu a vinda do Espírito Santo aos discípulos e discípulas. As pessoas do nosso tempo têm sede de Deus e desejam fazer uma experiência verdadeira com Jesus. Por isso, peçamos ao mesmo Espírito Santo, que consagrou Jesus em sua missão, que nos dê força para continuarmos levando a todos a mensagem de salvação trazida por Cristo nosso Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E os enviou para anunciar o reino de Deus e para curar. Disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem tenham 2 túnicas. Quando entrarem numa casa, fiquem aí até partirem do lugar. Quanto àqueles que não os acolherem, batam a poeira dos pés ao sair de tal cidade, como testemunho contra eles. E os 12 saíram e percorreram os vilarejos, anunciando a boa nova do reino e realizando curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No seu tempo, Jesus saiu ao encontro de pessoas em situações muito diferentes. Hoje, continua convidando a encontrar nele o amor do Pai. Por isso mesmo, o discípulo missionário há de ser um homem ou uma mulher que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente para com os pobres e pecadores. Esse texto é do documento de Aparecida 147. Foi com essa perene convicção da Igreja que Dom Luciano Mendes de Almeida tornou-se extraordinário missionário do nosso tempo. Dom Luciano foi padre da Companhia de Jesus, os jesuítas, bispo nas arquidioceses de São Paulo e de Mariana, membro do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, secretário-geral e também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, dotado de inteligência e memória prodigiosas, orientou exercícios espirituais, proferiu incontáveis conferências e publicou centenas de valiosos artigos. Todas essas atribuições não afastaram Dom Luciano dos pobres, principalmente das crianças abandonadas, a quem ele dedicou carinho, tempo e sacrifícios. Um dia, com a graça de Deus, Dom Luciano será oficialmente declarado santo, não apenas pelos títulos recebidos e cargos que ocupou, mas, sobretudo, por sua admirável caridade. Faleceu em 27 de agosto de 2006. Para refletir e partilhar. Conhecemos outros discípulos de Cristo que realizaram ou realizam importante obra missionária em favor da sociedade? O que nossa comunidade pode fazer para recuperar os que estão afastados da Igreja? A palavra da Igreja de hoje é do Catecismo da Igreja Católica, número 850.
O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja Peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele quem conduz a Igreja pelos caminhos da missão eclesial. Essa missão, no percorrer da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis porque a Igreja, impulsionada pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma estrada de Cristo, isto é, os caminhos da pobreza, da obediência, do serviço, da entrega de si até a morte, da qual Cristo saiu vencedor por sua ressurreição. Vamos concluir rezando juntos a oração ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, vinde ocupar em nossos corações o lugar que vos pertence. Vinde consolar nossas almas aflitas e ajudai-nos a redescobrir a alegria e a beleza de sermos cristãos. Fortalecei-nos em nosso caminho de discípulos missionários e renovai nossa disposição para colocarmos os dons que de vós recebemos a serviço de todo o povo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda em testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bíblia, João 15, 12 a 17. João 15,12 a 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ides e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. E o Cat 200. O que acontece no batismo? 200. O que acontece no batismo? No batismo, tornamo-nos membros do corpo de Cristo, irmãs e irmãos do nosso Redentor e filhos de Deus. Somos libertados do pecado, arrebatados da morte e destinados a uma vida na alegria dos redimidos. 1262 a 1274, 1279 a 1280. Ser batizado significa: a minha história de vida pessoal mergulha na corrente do amor de Deus. A nossa vida, diz o Papa Bento XVI, pertence a Cristo, não a nós mesmos. Acompanhados por Ele, aliás, acolhidos por Ele no seu amor, libertamo-nos do medo. Ele envolve-nos e leva-nos aonde quer que formos. Ele que é a própria vida. 7 de abril de 2007. Inspiração: Olga Perif, Undefined. Faz uns 4 meses que um convite amoroso e misericordioso de Jesus foi o que me levou ao Anaminte, Haiti, como missionário. Foi Jesus quem me escolheu, como amigo, não apenas para servir, mas para aprender a amar como Ele, para torná-lo conhecido por meio de tantas pessoas vulneráveis, como os pobres e as crianças. É Jesus que me motiva todos os dias, sem reservar absolutamente nada, através das carícias de tantos rostos.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das afirmações mais belas de Jesus: vós sois meus amigos. É lindo escutar isso, é forte, é impactante. Porém, essa linda afirmação foi feita a quem? A Judas, que acabara de sair para entregar Jesus, a Pedro, que o negaria pouco tempo depois, e aos demais que abandonaram Jesus no Getsêmani por medo. E Jesus os chama de amigos. Nós sabemos que só podemos chamar, alguém de amigo se existe uma reciprocidade. Não há amizade de uma única parte. A amizade pressupõe uma reciprocidade. As duas pessoas precisam se amar e se considerar reciprocamente. Mas onde estava essa reciprocidade dos discípulos? Já que a Jesus eles vão responder traindo, negando, abandonando. Onde está essa reciprocidade? Aqui que está o mistério, porque Jesus viu o que nós não vemos. Jesus conhecia os seus discípulos em profundidade. Nós temos as atitudes externas dos discípulos, mas Jesus conhecia as intenções do coração. Jesus conhecia as motivações mais escondidas. Jesus viu o olhar arrependido de Pedro, que chorou amargamente após a negação. Jesus viu o discípulo amado ao lado de sua mãe, aos pés da cruz. Certamente Jesus queria ter visto também o olhar de Judas, mas nós sabemos que o amor também não obriga ninguém, mas o amor deixa livre a escolha. Por isso que o nível de amor que Jesus tem por nós, ele ultrapassa os nossos limites e os nossos pecados. Jesus, quando nos olha, ele vê a possibilidade de amor que está escondido dentro de nós, das nossas infidelidades, pecados. Jesus vai além das aparências. Jesus escolheu livremente nos amar desta forma. Então, eu pergunto e digo para você: se você escolheu amar alguém na sua vida livremente, pare de cobrar o amor dessa pessoa. Pare de comparar o amor que você recebe dela ou que ela pode lhe dar. Pare de exigir dela aquilo que nem o próprio Deus ele exige de mim e de você. Comece você a amá-la sem medida, do jeito que Jesus fez. E certamente o seu gesto de amor vai fazer também brotar no coração dessa pessoa gestos de amor. Foi assim que nosso Senhor fez conosco. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.